o quadro de Olho na Educação, pessoal, e olha só que assunto importante, assunto realmente que interessa a muita gente, porque nós vamos falar sobre a importância da escola, não é? De se escolher uma boa escola, visando, evidentemente, um futuro de qualidade. Bom, é isso aí. Então, tem que ficar com a gente, não vale a pena sair daí, porque nós vamos entrevistar a professora Luciana Haddad Ferreira, que é professora e também pesquisadora aqui da PUC Campinas. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, professora, quais os assuntos, os pontos principais que as pessoas devem levar em consideração para escolher uma boa escola? A gente sabe que a escolha da escola é uma coisa que frequentemente gera insegurança nas famílias, né? É um momento muito importante a chegada da criança e do adolescente num espaço que é um espaço de formação, onde geralmente se confia, né, toda uma expectativa de futuro e também de boas experiências e de uma vivência saudável dos momentos presentes. Ao tomar essa decisão, é muito importante que a família considere não apenas a proximidade com a sua residência ou os núcleos de convivência mais já conhecidos, né, pessoas conhecidas, mas que também considere a maneira como a escola se organiza, qual é a proposta pedagógica que orienta o trabalho educacional daquele grupo, quais são as estratégias de formação de professores, a qualificação dos profissionais da escola e o espaço e o tempo destinado não apenas para a apropriação de conteúdos, né, para a chamada formação teórica, mas também para trabalhar com as questões de convivência, com as questões relacionadas aos valores e princípios que são orientadores da formação de um sujeito. Tendo em vista essas questões, é importante sempre também lembrar que a escola é um espaço muito privilegiado de formação. É no espaço da escola e pelas lentes dos conteúdos que as pessoas aprendem a ter uma visão crítica e científica da realidade. Então, uma escola precisa prezar pela formação dos seus estudantes e, ao mesmo tempo, propiciar essa convivência que seja saudável e orientadora de um caráter, de uma formação cidadã. Bom, eu estava até brincando antes da gente começar o quadro, né, que no meu tempo era primário, ginásio, colegial, que hoje é ensino fundamental, ensino médio e tudo mais. O que mudou daquela época para os dias atuais? A gente teve algumas mudanças na estrutura e na organização da escola, sobretudo a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases, que regulamenta o ensino fundamental de 9 anos. Então, se no tempo da nossa escolarização primária a educação infantil não era obrigatória e ela se encerrava aos 6 anos, sendo a antiga primeira série obrigatória aos 7 anos, indo até a 8ª série, hoje a gente tem um ensino fundamental de 9 anos, com um ano a mais, que é possibilitada a inserção das crianças mais novas. Então, a gente começa com 6 anos o ensino fundamental. No entanto, também, já desde essa mudança regulamentar, a educação infantil a partir de 4 anos também entra como uma escolarização obrigatória das crianças. E o que era considerado ginásio, né, passa a ser chamado de ensino médio, que também é uma escolarização obrigatória até o seu final. Então, a gente tem no Brasil, desde então, um aumento muito significativo da cobertura do serviço público para a educação, porque tudo aquilo que é obrigatório, previsto por lei, também há uma obrigatoriedade do Estado no oferecimento do serviço à população. Então, essa foi uma mudança muito importante para assegurar a todos os cidadãos brasileiros o direito à escolarização, desde os 4 anos de idade até o final do ensino médio. Bom, a característica, enfim, da família, a questão financeira, tudo isso também deve ser levado em consideração, professora. Mensalidade que cabe no bolso, tem também a questão que envolve as escolas públicas, gostaria que você falasse sobre isso também. Também estilos diferentes, tem gente que gosta de uma escola com ensino um pouco mais religioso, outros não. Gostaria que você falasse sobre isso. Você que é especialista em educação, em escola, enfim. A gente tem hoje no Brasil diferentes sistemas de ensino que operam em concomitância. Isso aí. A rede pública, ela também é organizada em diferentes sistemas. A gente tem os sistemas municipais, tem os sistemas estaduais e federais. Além desses 3 sistemas que operam, temos também o ensino privado, que se organiza no nosso país como uma alternativa complementar ao oferecimento do serviço público.
Eu acho que é importante dizer que o serviço público ele é ofertado com o objetivo de atender a toda a população. E a depender da etapa de ensino, a responsabilidade é de um sistema diferente. Então, por exemplo, cabe na maior parte das vezes ao município cuidar da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, ao Estado cuidar dos anos finais e ensino médio. A depender da localidade, você pode ter mais oferecimento do que esta competência por demanda da região, né? As escolas particulares, elas tendem a se organizar tanto a partir de iniciativas filantrópicas, de finalidade não econômica, não lucrativa, sem fins lucrativos, ou a partir de organizações empresariais. E algumas dessas sem finalidades lucrativas podem ter como mantenedoras instituições religiosas. Acho que é importante lembrar que no nosso país, nenhuma escola pode agir de maneira a usar o espaço da escola para o ensino religioso em si, porque a educação é laica. E isso é importante, assim como é importante esses outros fatores que você me pergunta, para a gente entender o que a gente deve priorizar de fato na escolha de uma escola, né? Então, se a opção da família é por uma escola privada, uma escola particular, o mais importante é, de fato, que escolha escolas que tenham uma afinidade com o seu modo de compreender a realidade e de lidar com a formação dos sujeitos. É importante que a escolha da escola, seja uma escola pública ou privada, valorize, sobretudo, a maneira como o estudante se reconhece naquele espaço. Então, a criança tem que se sentir acolhida, ou adolescente. Tem que haver uma estrutura de gestão de escola, uma equipe de gestão, né, de diretoras, coordenadoras e orientadoras, que tenha um plano de convivência para não só acolher, mas lidar com as questões de relacionamento na escola, que a gente sabe que os problemas são diversos, porque todo espaço onde há convivência de grupos, a gente tem a questão da convivência. Claro. E que tenha também, de fato, um grupo pedagógico que planeje e execute ações pedagógicas efetivas para o aprendizado dos alunos. Isso começa com a organização da aula, com o planejamento dos professores sobre as aulas, mas também com a forma como a gente avalia, a maneira como as famílias participam ou não da escola, a maneira como a gente vai traçar planos paralelos de recuperação ou de acompanhamento para que os alunos que têm mais dificuldade também consigam superar as suas dificuldades. Então, um bom modo de escolher a escola é pesar como é que tudo isso se organiza nessa escola que a família particularmente está indo conhecer. Perguntar muito, querer conhecer, querer entender para além da primeira impressão, que pode ser uma impressão que vem por marketing, por mídia, ou pode ser uma impressão que vem físico, do espaço, né? Às vezes a gente entra numa escola e fala, nossa, que escola bonita, né? Isso. E tudo mais, tal. Essa talvez seja a primeira impressão de uma escola, né? Mas só você tem que olhar o todo, né, professor? Exato. Perguntar mais, querer entender mais sobre o modo como os professores ensinam. Há diferentes metodologias de trabalho, diferentes perspectivas e tendências pedagógicas. Então, entender se a escola, de fato, conhece e escolhe uma delas para seguir com coerência. Isso é fundamental para que os alunos tenham uma boa experiência de aprendizado. Bom, referente à questão que envolve a tecnologia, o que você pode falar sobre isso? Porque hoje a gente está num mundo, não com uma tecnologia impressionante. A tendência é evoluir cada vez mais nesse aspecto, né, professor? E a escola, obviamente, tem que andar junto, acompanha, né? Não dá mais para dizer que a escola precisa se abrir para a experiência tecnológica ou as tecnologias digitais. Isso já faz parte, porque tudo aquilo que acontece no espaço de vida dos sujeitos permeia a escola. A escola não é um espaço de preparação para o futuro e nem é um espaço isolado da sociedade. A escola é a vida. Se a gente pensar que a gente passa aproximadamente 18 anos frequentando a escola diariamente, seria um pouco estranho falar que... Às vezes não cai a ficha das pessoas, né? 18 anos, isso mesmo. A escola é uma parcela importante da vida, no tempo presente. Muito. Então não dá pra gente achar que a gente vai só preparar as pessoas para algo, é o próprio espaço de vivência. E nesse sentido, as tecnologias digitais, elas já estão o tempo todo presentes.
É sempre importante considerar que a escola não tome as tecnologias como carro-chefe da sua proposta pedagógica, porque as tecnologias, elas são estratégias para ensinar algo. As relações humanas, o sujeito, o aluno e o professor precisam continuar sendo o centro desse processo. A tecnologia é um recurso potente para mediar esta relação, mas o central precisa continuar sendo a relação entre pessoas. Quando a escola dá conta de se aproveitar das oportunidades que as tecnologias digitais nos trazem para aprimorar a relação ensino e aprendizado, isso é muito positivo. Ô professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você falava, eu ia lembrando assim da minha época de colégio e tudo mais. Eu lembro que quando eu tinha que fazer um trabalho, ia na biblioteca tal, e escrevia, era monobloco, né? Pesquisava e tudo mais. E estudar para a prova, você tinha que estar na sala de aula, entender a matéria, estudar em casa. Hoje, assim, eu vejo muita gente, tenho filho, tenho sobrinho e tal, meu filho ainda é pequenininho, mas meus sobrinhos maiores, às vezes vai estudar, tal, não prestou atenção na aula, mas dá um Google lá, matemática, não sei o que. Beleza. A tecnologia, ela ajuda e atrapalha, só ajuda? Como que você vê isso? Antes a criança não tinha que, não sei, se aprofundar mais nos estudos. Hoje não parece que está muito mais fácil, prático, e de repente isso pode não ser tão vantajoso assim para o aprendizado, ou estou falando bobagem? Não, eu acho que é uma reflexão importante que tem que ser feita. Não penso que apenas ajude ou que seja apenas um desserviço a presença das tecnologias de informação no nosso contexto educacional. Primeiro porque é inevitável. Inevitável. Não é algo que a gente consiga frear. Né? Impossível. E são coisas distintas. Quando falamos, por exemplo, de tecnologias digitais educativas, estamos falando de recursos para ensinar. Quando a gente fala do Google, ou das inteligências artificiais, que é algo que está muito presente atualmente, né? A discussão do ChatGPT e outras ferramentas de tecnologia altamente elaboradas, a gente está falando de tecnologias da informação. Quando falamos das tecnologias da informação, elas não cabem só na escola, elas estão presentes também no ambiente de trabalho. Sem dúvida. Né? As pessoas se utilizam dessas ferramentas com a mesma facilidade para responder a questões profissionais, para organizar seu currículo, para fazer outras coisas, para namorar. Hoje em dia as pessoas se relacionam por redes sociais, né? Então acho que não dá para a gente dizer que a escola que não cabe na escola. Agora, é preciso, sem sombra de dúvida, uma reflexão muito crítica por parte das famílias e da escola em relação aos limites das ferramentas. Assim como outras tecnologias, uma calculadora, a máquina de datilografar há décadas atrás, cabe em alguns espaços e não cabe em outros. Os recursos de informação também precisam ser pensados de modo a favorecer os processos reflexivos e criativos dos alunos e não de modo a encurtar caminhos. Né? Isso tem que ser muito bem refletido ainda, acho que tem muitas novidades e tem muita gente boa pesquisando e produzindo conhecimento sobre isso para nos ajudar. Bom, pessoal, que aula aqui da professora Luciana Haddad Ferreira, aqui da PUC Campinas, que é também, não é, pesquisadora e especialista neste assunto. Deu realmente uma aula, tirou a dúvida aí do pessoal que está em casa, principalmente dos pais, não é? Porque a nossa audiência, professora, ela é muito grande, principalmente com os pais, não é? Que estão sempre buscando aí informações sobre educação. Quais são suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo importante aqui sobre educação? Eu acho que é importante sempre lembrar que a educação dos filhos, falando que aqui a gente tem uma audiência principal de pais, né? É uma responsabilidade compartilhada e é um ato de formação humana, de humanização de sujeitos. Então, a parceria entre família e escola é fundamental para que a gente tenha êxito. A gente precisa apostar e confiar nas conduções da escola e buscar com a escola parcerias efetivas para o aprendizado dos nossos filhos, né? Eu também sou mãe e essa relação se consolida de maneira muito positiva quando família e escola resolvem caminhar lado a lado e apostar de fato em iniciativas que promovam o desenvolvimento dos estudantes. Então,
para além da escolha de uma boa escola, também é fundamental escolher ser pais participativos. Olha só. Pais que acompanham a vida dos filhos e que confiam na escola, que de fato se fazem parceiros da escola. Acho que essa é uma dica fundamental para as famílias. Valeu, professora. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o André Aranha e estou sempre de olho na educação. Tchau!